Gravando, senhora presidente. Obrigada. Bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão do dia 5/12/2025. São 8h46. Passamos, então, foto da... Doutor Rafael está aí, né? Bom dia, tudo bem? Vamos, então, liberar o doutor Rafael fazendo o primeiro processo dele. Então, vamos iniciar com a em 5051926, M. Dias Branco S.A., Indústria e Comércio de Alimentos. De minha relatoria. Eu gostaria de saber se o Dr. Rafael como eu diria, eu leio o relatório. É bom porque hoje a Câmara está bem diferente, né, doutor Rafael? Da forma que a senhora achar melhor, doutora Maria Anselma. Eu vou fazer uma sustentação oral breve, mas a senhora fique à vontade para ler ou dispensar. Como é uma infração só, é por creditamento indevido do imposto no período de janeiro de 2021 a março de 2022, mediante lançamento de outros créditos nas vias de informação e apuração do ICMS, supostamente fundamentado no artigo 22 do anexo 3 do Decreto 45.490, regulando do regulamento do ICMS, conforme se prova pelos documentos anexos. A autuada foi devidamente notificada, apresentou tempestiva defesa, houve manifestação fiscal e a infração. O julgador de primeira instância proferiu a decisão nos seguintes termos: diante de todo exposto, conheço a defesa e julgo procedente a pretensão fiscal veiculada no presente AIM. Conseguinte, ratifico a penalidade aplicada, mantido o crédito tributário. Interposto o recurso ordinário, a contribuinte requer a reforma da decisão. Os pressupostos de admissibilidade foram encontrados no recurso, posto isso, foi deferido seu processamento. Peço para sustentação oral está solicitada as folhas 296 e as folhas 297, a protocolo de petição da recorrente, com a juntada de um parecer técnico de natureza contábil e tributária, as folhas 300 a 1114. Foi juntada as folhas 1116 a 1126, contra razões aos recursos ordinários pela representação fiscal. Regularmente processado o apelo, este é o relatório, motivo pelo qual encerro meu relato. Passo a palavra ao doutor Rafael. Pois não, doutor. Obrigado, doutora Maria Anselma. Bom dia a todas e a todos. Prazer estar de volta aqui na 7ª Câmara. Vou tentar fazer uma sustentação oral bem rápido, só para deixar claro aí os argumentos de recurso da recorrente. Doutor Rafael, Então, só um minutinho, interrompendo já. Desculpe. Eu estou convertendo o processo em diligência. Eu acho que se o doutor quiser fazer a sustentação oral no retorno, seria interessante, porque eu entendo que aqui verificado o exame, né, eu conheço da parte do contribuinte com relação à juntada da petição de folhas 296 e 298 e documentos de folhas 114, os quais foram verificados, mas não foram analisados pela parte contrária. Então, eu não sei se o doutor... Eu vou ler não, meu voto, se houver posso fazer realmente depois. dúvida, pode fazer depois, né? Então, eu vou ler Posso. meu voto, se alguém depois talvez queira... Depois a gente, ou entenderem que não é diligência, eu volto o processo para relato. Então, trata-se de recurso ordinário interposto pelo contribuinte, autuado às folhas tais, contra a decisão de primeira instância, que julgou procedente o AIM. No exame do presente apelo ordinário, verifica-se que o mesmo está devidamente revestido dos requisitos mínimos de admissibilidade exigidos pela legislação que rege o processo administrativo, motivo pelo qual conheço do recurso e passo ao seu julgamento. Analisando os autos, verifico que houve por parte da contribuinte recorrente a juntada de petição de folhas 296 e 298,
Documentos de folhas 300 a 1114, quais não foram verificados e nem analisados pela parte contrária, qual requer foi intimada. Sequer, né, a parte foi intimada. Apesar do artigo 19 da Lei 13.457 determinar que as provas devem ser juntadas com auto de infração com a defesa, sem adentrar ao mérito, entendo que a parte contrária, sendo neste caso a representação fiscal, deverá ser devidamente intimada sobre a juntada de petição de folhas 9.000, documentos de folhas 300 a 1114. Assim, em cumprimento aos princípios do contraditório e ampla defesa, para evitar nulidades e retificação de julgado, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência para a intimação e abertura de prazo para a representação fiscal. Se manifeste sobre a petição das folhas 296 e 298 e documentos juntados pela contribuinte recorrente. Assim, em cumprimento, como voto, eu coloco a apreciação dos meus pares. Registrar o voto, não sei se a representação fiscal gostaria de se manifestar. Pois não, doutora Luciana. Sem som. Tá sem som. Pronto, desculpa. Tá sem Eu som. pedi para manifestar só porque a representação fiscal tem um posicionamento firmado em relação à impossibilidade de conhecer os documentos que são julgados extemporaneamente, mas, além disso, no caso de que a Câmara decida pelo conhecimento desses documentos, o nosso entendimento é que eles deveriam ser encaminhados também para a análise do fiscal autuante, porque quando os documentos são apresentados no momento adequado, que seria com a defesa, ele passa por essa análise do fiscal autuante no momento da manifestação fiscal sobre a defesa, e posteriormente ele também é apreciado pela representação fiscal. Então, o fiscal autuante, obviamente, é quem mais entende do processo e é a pessoa mais habilitada para fazer uma análise mais aprofundada desses documentos, e a gente entende que não seria interessante suprimir a possibilidade dele fazer a análise desses documentos. Então, eu queria fazer o pedido para, se possível, que a diligência fosse efetuada para a manifestação do fiscal autuante e, posteriormente, da representação fiscal. Obrigada. Pois não, doutor Flávio. Sem som. Acho que agora estou com som. Isso. Existe uma porção de motivos supervenientes em que eu acolho provas fora do momento, que às vezes que não vem nem com o auto e nem com a defesa. O que eu acho é que, nesse caso, a gente deveria ser favorável à diligência. Por quê? Porque, para as pessoas que adotam a tese que as provas podem vir em outro momento, ela é fundamental para essas pessoas formarem a convicção dela. E quero também me manifestar favorável a mandar também para o fiscal autuante, porque, às vezes, do que ele coloca lá, ele coloca elementos que acabam sendo fundamentais para você entender esses documentos. Então, é isso. Obrigada, doutor Flávio. Alguma consideração, doutor Henrique? Sim, senhora presidente, bom dia a todos novamente. Apenas para dizer que acompanharei o voto pela conversão do julgamento em diligência, até porque é por um cuidado, né? É por um cuidado interessante aí com a análise da questão. Quando isso retornar, aí a composição que for julgar essa questão aí vai ver se realmente vai aceitar essas provas que foram produzidas ou não, mas enfim, na hora do julgamento é importante que todo mundo tenha se manifestado a respeito dos documentos juntados. E eu concordo com a manifestação da doutora Luciana, no sentido de que seria interessante também que o AFR se manifestasse sobre isso. Então, só esse ponto de adequar para pedir a diligência primeiro para a AFR, depois para a representação,
nesse sentido. Eu posso, então, pedir um minutinho, né, para vocês, para poder acrescentar, então, na representação fiscal, né, doutora Luciana? Pois não, doutor Marcos. Sim. Então, eu também concordo com a diligência e acho pertinente a colocação da doutora Luciana de passar para o fiscal primeiro. Tenho o mesmo posicionamento do doutor Flávio, que é raro eu aceitar documento fora do prazo, mas como o doutor Henrique colocou, que a composição no retorno desse processo vai estar totalmente diferente e pode ser que aceite os documentos, eu acho que é interessante ter essa manifestação do auditor e, em seguida, da representação. Eu concordo nessa linha. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marcos. Eu vou, então, pedir um minutinho só para acrescentar aqui no meu voto. E registrar, né? Assim, em cumprimento aos princípios do contraditório e ampla defesa, assim, em cumprimento e ampla defesa, para evitar nulidades e retificação do julgado, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência para a intimação e abertura de prazo para fiscal autuante e após representação fiscal. É isso, doutora Luciana? Né? Perfeito, muito obrigada.
assim, olha, assim cumprimenta os princípios contraditórios e ampla defesa. Para evitar nulidades e retificação de julgado, voto no sentido de converter o presente julgamento em intimação e abertura de prazo para que o senhor fiscal autuante se manifeste sobre os e após sejam remetidos para a representação se manifestar para a petição de folhas 286 e 298, documentos de folhas 300 a 1114 juntados pela recorrente. Como voto e coloco a apreciação dos meus pares. Quem mais gostaria de manifestar? Então, encerrar debates. Dar quórum. Dando votação. Doutor Rafael, então foi convertido em diligência. O doutor continua acompanhando e assim que retornar, aí o senhor fará a sustentação oral. Muito obrigado. Bom dia a todos e a À vontade. todas. Bom dia. Obrigada, Obrigado. doutora. Tchau, tchau. Tem mais algum colega para sustentação oral? Não, né, doutor Henrique? Desculpa, senhora presidente, poderia repetir? Tem alguém para sustentação oral no seu processo? Porque, assim, não tem nenhum, Não, eu não recebi nenhum, mas de repente o colega está presente, né? não tem não. Nem Não? para esses próximos 2 processos não tem sustentação oral. Então, vamos na ordem. Então, passamos para o processo 441-664, Comércio de Ferramentas Peruária Limitada. Doutor Henrique é o relator. Muito obrigado, senhora presidente. Eu pediria apenas para a gente iniciar o debate no sistema, para eu conseguir incluir o relato para acompanhamento da leitura. Está iniciado, doutor. Só um segundinho. Pronto, senhora presidente, o relato está editado, então assim todo mundo consegue acompanhar a leitura do voto. Então, se a senhora presidente me permitir, eu, diante da inexistência de sustentação oral, eu passo a leitura aqui, direto do voto. Não, doutor Henrique. Deixa eu só. Tenho o seu voto registrado.
Desculpa, senhora presidente. Acompanho. Pois não, pode passar a leitura do voto, presidente. Tá ótimo, obrigado. Bom, então, no caso da Comercial de Ferramentas Teruya Limitada, trata-se de retorno dos autos para julgamento de itens específicos do auto de infração 41416648, em decorrência de ordem emanada da Colenda da Câmara Superior deste Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Em análise dos recursos especiais do contribuinte e da Fazenda, a Câmara Superior reconheceu nulidades em parte da decisão exarada pela Colenda 9ª Câmara Julgadora, folhas 10.871 e 10.886, quando do julgamento do recurso ordinário interposto pelo contribuinte as folhas 10.823 e 10.840. Mais precisamente, a Câmara Superior, em decisão de folhas 11.098 e 11.111, deu parcial provimento aos recursos especiais da Fazenda e do autuado para, anulando a decisão de folhas 10.871 e 10.886, quanto aos itens 2 e 3 do auto de infração, determinar a realização de nova análise relativa a mencionados itens. E também para determinar que seja realizada a análise da alegação da consunção do item 4 pelo item 7 do mencionado auto de infração, com sobrestamento do exame das razões de mérito de ambos os recursos. O auto de infração lavrado em face da Comercial de Ferramentas Teruya Limitada contém 7 itens acusatórios. Serão analisados determinados argumentos relativos aos itens 2, 3, 4 e 7, assim redigido. Aí eu transcrevo os itens 2, 3, 4 e 7 do modo como estão no relato fiscal. Vou ao item 5 aqui do meu voto. Quanto aos itens 2 e 3 do auto de infração, a determinação da Câmara Superior se dá no seguinte sentido, abro aspas. Os itens 2 e 3 do auto de infração relatam ter sido realizado levantamento fiscal no estabelecimento autuado depositante atacadista, considerando-se em conjunto com os seus próprios estoques, as remessas e retornos para depósito fechado, armazém geral. Confira-se o excerto do relato infracional. E aí é citado aqui uma parte do relato que diz: mediante o cotejamento das operações realizadas sobre o CFOP 5905, remessa para depósito fechado ou armazém geral, e 1906, retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral, juntamente com os saldos de estoques declarados no livro fiscal registro de inventário. A decisão recorrida por seu turno cancelou referidas acusações sob fundamento de que o levantamento fiscal não poderia ser realizado no depósito fechado de forma isolada, sem considerar os estoques do depositante. Confira-se excertos da decisão. E aí são citados os itens 23 e 24 da decisão que teve ali a parte anulada. Daí é que surge que a decisão recorrida incorreu em erro de premissa fática, pois o lançamento fiscal foi feito no depositante, matriz atacadista, com relato de terem sido considerados os seus estoques e as remessas e retornos para depósito, e não no depósito fechado de forma isolada. E mais, com a devida vênia aos nobres subscritores, a deliberação atacada é silente quanto às razões pelas quais entendeu que o levantamento fiscal teria sido realizado no depósito fechado de forma isolada. Veja-se que a decisão, em seus itens 17 a 20, apenas relata os demonstrativos que instruem a acusação. No item 21, relata a alegação recursal. No 22, informa sobre a decisão homologatória CAT. E tão somente nos itens 23 e 24, assevera que o levantamento fiscal teria considerado apenas o depósito fechado, devendo ser cancelado. Ou seja, entendo não ser possível dizer que a decisão foi tomada com base nos fatos e provas dos autos, pois eles foram apenas relatados, mas não examinados, não indicação em que medida suportaram a assertiva decisória. Por isso mesmo, entendo que não se trata aqui de vedação ao reexame de provas. Então, eu vou aqui ao item 11 da parte que eu estou citando. Dessarte, com a devida vênia, respeitosamente, voto pelo conhecimento da preliminar de nulidade formulada pela FESP, pois o apelo vem amparado em paradigmas hábeis, estando configurado o vício decisório, caso em que lhe dou provimento para anular parcialmente a decisão recorrida, apenas no tocante aos itens 2 e 3, a fim de que outra seja proferida livre do constatado erro de premissa. No que se refere ao argumento de consunção, isso aqui eu estou voltando ao item 6 do meu voto. No que se refere ao argumento de consunção do item 4 pelo item 7, a Colenda da Câmara Superior determina que, além disso, o contribuinte aponta uma segunda nulidade da decisão recorrida por entendê-la omissa quanto à consunção do item 4 pelo item 7 da acusação. Revisitando os autos, percebo que tal questão foi suscitada pelo autuado no seu recurso ordinário.
mais especificamente a partir das folhas 10.833, mas da análise da decisão recorrida concluo que o julgador ACO ateve-se unicamente a manter a autuação do referido item, sem, contudo, justificar os motivos que o levaram a não aplicar a consunção. E aí, é transcrito aqui um pedaço da decisão da Câmara, da 9ª Câmara, e volta aqui o pessoal da Câmara Superior dizendo que da análise da matéria devolvida a esta instância, percebo que os itens 4, 5, 6 do auto de infração foram lavrados para a cobrança de multa justamente por ilícitos na escrituração de documentos fiscais, ao passo que o item 7 exige imposto por levantamento fiscal justamente ante a ausência daquelas escriturações. Se há consulção ou não, referida matéria escapa da competência desta instância, sequer tendo sido este o pedido do contribuinte. Então, ele pede para que seja analisada, a Câmara Superior pede para que seja analisado o argumento de consulção do item 4 com o item 7. Vou aqui ao meu voto no item 8. No que se refere à reanálise dos argumentos tecidos quanto aos itens 2 e 3, é importante deixar consignado que a Câmara Superior definiu haver erro por parte da decisão anterior ao considerar aplicável a decisão homologatória CAT de 21/12/97, uma vez que no presente caso, abro aspas, o lançamento fiscal foi feito no depositante matriz atacadista, com relato de terem sido considerados os seus estoques e as remessas e retornos para depósito, e não no depósito fechado de forma isolada, fecho aspas. Partindo dessa premissa, tomo a liberdade de transcrever trechos da manifestação do representante fiscal Dr. Rodolfo de Oliveira Milhan, folhas 10.881, 10.885. Abro aspas. Primeiramente, há que ser dito que a decisão homologatória em questão se refere à realização de procedimento de levantamento fiscal em depósito fechado, o que não é o caso dos autos. E aí ele menciona a nota 5, decisão homologatória CAT, aquela de 21/12/77, na verdade, né? Estabelece que o levantamento fiscal relativo ao depósito fechado deverá obrigatoriamente ser abrangido pelo do respectivo estabelecimento depositante, vedada a sua feitura isolada. A explicação para a necessidade de se considerar os estoques existentes também no estabelecimento depositante está vinculada a uma peculiaridade que ocorre quando há saídas de mercadorias do depósito fechado com destino a terceiro adquirente, diferente do depositante. Vejamos o excerto da decisão homologatória. E aí ele cita um excerto da decisão homologatória nesse sentido. No caso, ora em análise, o fisco realizou o procedimento de levantamento fiscal num estabelecimento com atividade de comércio atacadista, e não depósito fechado. Também deve ser ressaltado que o item 3 do presente lançamento cuida da diferença de entradas de mercadorias no estabelecimento da recorrente, que se afasta da peculiaridade que deu ensejo à decisão homologatória CAT anteriormente citada. No caso em análise, os livros registros de inventário da recorrente estão juntados aos autos, o que permitiria evidenciar os estoques em poder do depositante, caso houvesse, e de que forma supostos valores poderiam elidir a diferença apurada. E aí, pulando aqui um pedaço da manifestação do Dr. Rodolfo, ele diz aqui no item 19 do que ele está dizendo: diante de todo o exposto, tendo em vista que a decisão homologatória se aplica aos casos de levantamento fiscal em depósito fechado e não no presente caso, que o item 3 do lançamento cuida de diferença de entradas de mercadorias, que a matéria pode ser resolvida pelo exame do conjunto probatório e que a recorrente não comprovou haver erros no demonstrativo do fisco, pugna-se pelo restabelecimento do crédito constituído nos itens 2 e 3 do AIN. Transcrevo também, e aqui eu vou para o item 10 do meu voto. Transcrevo também as razões do voto vista da lavra do ilustre juiz Dr. Rafael Tadeu Alves, folhas 10.877 e 10.879, pois refletem o posicionamento adotado neste voto. Abro aspas, a decisão homologatória CAT de 77 versa sobre a impossibilidade de realização de levantamento fiscal em depósito fechado sem que seja considerado em conjunto as informações do estabelecimento depositante, diante da presunção da legislação bandeirante de que se considera a saída do estabelecimento depositante a mercadoria abrigada em depósito fechado que venha a ser endereçada a outro estabelecimento que não o depositante. No caso em tela, temos um levantamento fiscal realizado no estabelecimento depositante e não no depósito fechado, de sorte que a aplicação da decisão homologatória CAT de 77 dar-se-ia de modo analógico, seria análogo talvez, sem tomar em conta as particularidades do caso e sem demonstrar que as premissas que deram aso à mencionada decisão homologatória se aplicam ao caso em tela. Nesse mesmo sentido, uma decisão da 7ª Câmara, em sede de recurso ordinário, no AIN 40853809,
Então, desse modo, vemos que é de serem mantidas as acusações dos itens 2 e 3, uma vez que o fisco trouxe aos autos provas capazes de demonstrar a ocorrência das divergências entre a remessa e o retorno das mercadorias do depósito fechado para o estabelecimento depositante, e, por sua vez, o contribuinte não produziu provas capazes de infirmar o trabalho fiscal, limitando-se a invocar a aplicação da decisão homologatória CAT de 77. Fecho aspas. Vou aqui ao item 11 do meu voto. Assim, tendo em vista a inaplicabilidade da decisão homologatória CAT de 77 e a ausência de provas trazidas pelo contribuinte com força suficiente para derrubar a presunção relativa que sustenta o trabalho fiscal, os itens 2 e 3 do auto de infração 41.416.648 devem ser mantidos. No que se refere ao argumento de consunção do item 4 pelo item 7 do auto de infração sob análise, a Câmara Superior considera que o argumento está presente no recurso ordinário, a partir das folhas 10.833. Sobre o ponto, penso que a solução deve ser diversa daquela dada em relação à absorção dos itens 5 e 6 pelo item 7 do auto de infração. Em outras palavras, não vejo consunção do item 4 pelo item 7 do auto de infração. Como é disso, o princípio da consunção, lex consumens derogat lex consumptentem, busca evitar dupla punição de um fato delitivo que esteja contido em outro mais abrangente, também objeto de exigência punitiva. Fala-se nesse sentido de ilícitos que funcionam como etapas preparatórias ou executórias de outro mais grave intimamente relacionado. Neste caso concreto, o item 4 trata de infração decorrente de escrituração irregular de documentos fiscais por erro na utilização de código CFOP 1905, entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado ou armazém geral, quando o correto seria 1906, retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral. A infração em questão não se mostra preparatória ou executória da infração maior exigida no item 7, que é deixar de pagar ICMS em decorrência de falta de escrituração de documentos fiscais. Referida falta de escrituração, que resultou na falta de pagamento do imposto, vem descrita nos itens 5 e 6 do AIN e, por isso, foi reconhecida como conduta absorvida pela infração maior. O mesmo não se dá, porém, em relação à conduta descrita no item 4, razão pela qual nega-se provimento neste ponto ao recurso ordinário pela impossibilidade de aplicação do princípio da consunção em relação ao item 7. Diante de todo o exposto, tendo em vista o quanto determinado pela Câmara Superior, em relação aos itens 2 e 3, voto por conhecer e negar provimento ao recurso ordinário, restabelecendo a exigência fiscal. Em relação ao item 4, voto por conhecer e negar provimento ao recurso ordinário, mantendo a exigência fiscal. A esta decisão, somam-se as razões da decisão anterior nos pontos que não sejam incompatíveis, complementando-a para permitir que o mérito da controvérsia seja analisado pela colenda Câmara Superior em sede de recurso especial. O resultado final, considerando ambas as decisões, é, portanto, dado parcial provimento ao recurso ordinário, canceladas as acusações dos itens 5 e 6, mantidos integralmente os itens 2, 3 e 7, com fundamento no 527-A do regulamento, reduzida a multa no do item 1 para 50% do valor exigido na autuação e reduzida a multa do item 4 para 20% do valor exigido da autuação. Aqui eu estou fazendo um resumo, juntando o resultado das duas decisões, né? Então, é desse modo como eu voto, senhora presidente. Obrigada, doutor Henrique. Eu passo, então, ao debate. O doutor registrou o voto? Estou registrando nesse momento. Ok, obrigada. Doutor Henrique, eu li seu voto, eu só fiquei na dúvida, assim, o contribuinte não... o tempo todo ele se defendeu dizendo que era depósito fechado, é isso? Mas, na verdade, ele era atacadista? O conteúdo da defesa, do recurso, no sentido de que o levantamento fiscal olhou isoladamente para o depósito e não para a matriz também. Então, foi esse o ponto, e aí a decisão da Câmara, da nona Câmara, foi no sentido de que, olha, como foi isolado, tem a decisão homologatória CAT que não permite isso, teria que ser olhado em conjunto, né, matriz e depósito, e não foi feito. Só que aí a Câmara Superior disse, olha, isso aqui é um erro de premissa, porque, na verdade, olhou-se para tudo, não foi uma análise isolada, então esse erro de premissa viciou a decisão, por isso é preciso tomar uma nova decisão. Então, retirando esse erro de premissa considerado pela Câmara Superior, o que resta é a prova de que o levantamento fiscal precisa ser mantido.
Obrigada. Pois não, doutora Luciana? É que o Pode. levantamento fiscal foi feito também considerando a movimentação das operações do estabelecimento atacadista para o depósito. E aí, com base nisso, o contribuinte alegou que esse levantamento deveria englobar, então, os outros estabelecimentos, só que como é do estabelecimento atacadista, que é no estabelecimento atacadista que foi feito o levantamento fiscal, então, e não no depósito, então esse argumento não prospera, né? E aí a alegação dele era essa, como havia essas movimentações, ele pedia a aplicação da, esqueci o termo, da decisão homologatória CAT. É isso mesmo. Eu tenho uma dúvida aqui, pessoal, se vocês puderem me ajudar, na hora de registrar o meu voto aqui, a análise desse ponto aqui no nosso recurso ordinário foi por negar provimento aos itens que estão analisados. Só que a decisão como um todo, né, levando em conta o que já estava ali da decisão da nona Câmara, com o que está sendo dito aqui, é parcial provimento. Então, vocês acham que eu coloco aqui que é um parcial provimento ou eu Sim. coloco como negado provimento? Parcial provimento, né? Porque inclusive a redução das multas, né? Parcial provimento, doutor. Ótimo, vou colocar aqui. Obrigado, viu? Imagina, doutor Henrique, doutor Silvestre, quer falar alguma coisa? Aliás, doutor Flávio. Doutor Então, Silvestre? só parabenizar pelo voto e está dentro aí dos fundamentos. Parabéns, parabéns e vou acompanhá-lo. Posso encerrar os debates? Encerrando os debates, verificando o quórum. Dando votação. Então, vamos encerrar o processo 4664 de comércio de ferramentas Teruaia Limitada, teve seu recurso ordinário parcialmente provido. Encerrar a votação. Encerrando o julgamento. Relatoria do doutor Henrique Melo. Passamos ao processo 4142-765 de IOP Action S.A. Pois não, doutor Henrique. A palavra. Muito obrigado novamente, senhora presidente. Peço apenas um segundinho para eu poder editar o relato, também para permitir o acompanhamento da leitura por todos da Câmara. Preciso apenas iniciar ali os debates, né, se eu não me engano. Ótimo. Apenas um minutinho. Muito bem, o relato está editado, vou passar a leitura do voto.
Então, esse aqui é mais um retorno dos autos para novo julgamento de item específico do AIN 4142765 em decorrência de ordem emanada da Câmara Superior. Em análise do recurso especial do contribuinte, a Câmara Superior reconheceu nulidade em parte da decisão exarada pela nona Câmara, folhas 4635 e 4644, quando do julgamento do recurso ordinário interposto pelo contribuinte, as folhas 4577 e 4603. Mais precisamente, a Câmara Superior, em decisão de folhas 4776 e 4782, deu parcial provimento ao recurso especial para anular parcialmente a decisão de folhas 4577 e 4603, quanto ao item 2 do AIN 41427658, determinando fosse proferida nova decisão sobre os pontos 63 a 73 do recurso ordinário, com sobrestamento do exame das razões de mérito de ambos os recursos. Na verdade, eu vou depois editar aqui, é a razão de mérito do recurso especial do contribuinte, nesse caso. O auto de infração lavrado em face da IOSP Maxion S.A. contém 2 itens acusatórios. Em razão da mencionada decisão da Câmara Superior, serão analisados apenas os argumentos relacionados ao item 2, assim redigido, e eu transcrevo o item 2 como ele está no relato fiscal. Vou ao item 5 do meu voto. Eis o teor da decisão, da determinação da Câmara Superior. E aí eu transcrevo aqui parte da decisão da Câmara Superior, que diz que, em consequência do erro de premissa, verificou-se prejuízo a recorrente, pois as alegações dos itens 63 a 73 do recurso ordinário foram analisadas como se estivessem relacionadas às mercadorias do item 1.2, não tendo sido analisadas, portanto, em relação ao item correto, e o item 1.2 foi analisado em face de argumentos que não lhe eram aplicáveis. Os paradigmas apresentados prestam-se ao confronto, pois tratam-se de hipóteses que foram reconhecidas nulidades por erro de premissa. Portanto, conheço da nulidade suscitada e do provimento ao recurso para declarar parcialmente nula a decisão ACO quanto aos seus itens 28 a 35, de modo que o processo seja redistribuído à Câmara Julgadora somente para que seja proferida nova decisão acerca dos itens 63 a 73 do recurso ordinário e do item 2 do auto de infração, ficando sobrestada a análise da questão de mérito em relação ao restante da decisão. Este é o relato e passo ao voto. A Câmara Superior definiu ter ocorrido o erro de premissa na parte anulada da decisão de folhas 4635 e 4644, uma vez que se teria considerado que os materiais que compõem o item 2 do auto de infração seriam broca, disco de corte, disco, ponta montada, disco abrasivo, cuja função destes materiais é apontada como, entre aspas, parte necessária no processo produtivo utilizados em ferramentas, enquanto o correto seria considerar os materiais ferramentais adquiridos pela recorrente com destaque do imposto e saída posterior tributada. Nos itens 63 a 73 do seu recurso ordinário, a recorrente alega que materiais adquiridos com posterior saída tributada. Por fim, e não menos relevante, há que se falar, esses são os itens que precisam ser reanalisados, né? Por fim, e não menos relevante, há que se falar dos ferramentais adquiridos pela recorrente, com destaque do imposto e saída posterior tributada, cujo crédito do imposto também foi glosado e a respectiva glosa mantida pela R-decisão de primeira instância. Não se trata de crédito por ocasião da aquisição de mercadorias de materiais intermediários, mas sim de crédito ordinário do imposto na compra de materiais adquiridos em que há saída posterior tributada. E ainda que não haja mais dúvidas sobre a origem do referido crédito, entende por bem a recorrente abordar o tema novamente. A recorrente atua na fabricação de partes e peças para veículos automotores que são vendidos para grandes empresas do setor automobilístico. Ocorre que para a fabricação das autopeças é mandatória a utilização de ferramentais que são montados em prensas para a estampagem das referidas peças, conforme o processo de fabricação exige. Esses ferramentais são adquiridos exclusivamente para a fabricação dos projetos desenvolvidos a cada um dos clientes da recorrente e, portanto, ao final da operação são faturados ao respectivo cliente. Ressalta-se a venda do ferramental é uma prática amplamente utilizada no setor automotivo, haja vista a obrigatoriedade das montadoras, clientes da recorrente, produzirem peças de reposição durante a vida útil do veículo comercializado. As montadoras são as detentoras de todo o know-how e ficam com a propriedade desse ferramental para a hipótese de produção adicional de peças em momento oportuno e futuro. Portanto, os ferramentais listados no anexo são adquiridos e faturados ao cliente ao final de cada projeto, com tributação do imposto, assim como bem delimitado na defesa apresentada e comprovados pelos documentos anexos, conferindo assim direito ao crédito ordinário do ICMS. A alegação da DTJ
quanto à impossibilidade do aproveitamento de crédito decorrente da aquisição dessas ferramentas, pois a respectiva venda não constitui objeto do ramo da atividade da empresa, carece de fundamento legal. Tais operações de aquisição conferem direito ao crédito do imposto em obediência ao princípio da não cumulatividade. Fecho aspas. A decisão de primeira instância acerca dos ferramentais mencionados pelo contribuinte definiu que, abro aspas, no caso do item 2 do auto de infração, foi constatado não se referir a ressarcimento de ICMS e substituição tributária, que essa era a acusação, como suposto contribuinte substituído nas operações, mas sim partes e peças que não se agregam aos produtos vendidos posteriormente, até porque consta do demonstrativo 2 se tratar de materiais utilizados em ferramentas que utiliza não vendidas, até porque esta não é a atividade da empresa. Eventual venda posterior não desfaz a finalidade da aquisição, qual seja a utilização no processo produtivo enquanto durarem, não se consumindo de imediato. Nesse sentido, a decisão normativa CAT 1 de 2000 prevê que aquisições de partes e peças adquiridas separadamente para fins de manutenção, reparo, conserto, não geram direito ao crédito, exceto se vinculados ao imobilizado, caso em que a formalização não é diretamente na escrituração, mas sim na forma do parágrafo 10 do artigo 61 do regulamento e desde que possuam vida útil superior a 1 ano. Ademais, uma vez que as ferramentas não são mercadorias objeto do ramo da atividade da empresa, quando da eventual alienação posterior, o custo deveria integrar-se ao valor da mercadoria principal vendida ao adquirente, artigo 37 do regulamento, de forma que houve redução da base de cálculo de forma indevida nas notas fiscais apresentadas. Em relação às decisões reproduzidas na peça defensória, embora tenham conotações com as infrações e, consequentemente, possam ter relevância no julgamento, servem como parâmetros que podem ou não ser aplicados, pois seus efeitos jurídicos se restringem às partes interessadas. Fecho aspas. Por sua vez, a douta representação fiscal alega, abro aspas, o item 2 do auto de infração refere-se a crédito de ICMS, indevido de ICMS, no período de março de 2020 a 11 de 2020, novembro de 2020, no campo outros créditos relativos a lançamentos efetuados a título de ressarcimento de ICMS de substituição tributária em desacordo com a legislação. Esse é o conteúdo do item 2. O contribuinte foi notificado a esclarecer esses lançamentos. Em resposta à notificação, o contribuinte apresentou planilha e disse que os lançamentos tinham suporte no parágrafo 3º do artigo 66 do regulamento. Aí depois o fisco verificou que se tratava de crédito de ressarcimento de substituição tributária, descrito no artigo 269 do regulamento. O contribuinte foi notificado a esclarecer e apresentar os documentos fiscais relativos à entrada das mercadorias que dão suporte aos créditos, em qual das hipóteses do 269 do regulamento o lançamento se refere, a função de cada produto no processo produtivo e também demais documentos referentes ao atendimento da portaria CAT 17 de 99. O contribuinte respondeu com a descrição dos produtos, os respectivos documentos fiscais, a função dos produtos no processo produtivo, dizendo que utilizou dos incisos 1 e 2 do artigo 269 do regulamento como fundamento legal aos créditos efetuados. A partir da análise das informações prestadas pelo contribuinte, o fisco constatou que os créditos tomados se referiam à entrada de partes e peças de reposição de ferramentas utilizadas no processo produtivo. Desse modo, as mercadorias adquiridas não compuseram os produtos finais produzidos pelo estabelecimento, não sendo, portanto, objeto de posterior saída. Neste caso, é inaplicável o ressarcimento de ICMS relativo à substituição tributária, uma vez que o contribuinte foi o consumidor final dos produtos adquiridos. Trata-se de produtos de uso geral no processo produtivo, integrando muitas vezes mais de uma linha de produção, produzindo diversas peças em sua vida útil e sofrendo desgaste pelo uso. Portanto, esses produtos devem ser classificados como material de uso e consumo do estabelecimento, sendo o crédito da operação própria desses produtos vedado pela legislação. Fecho aspas. Não merece reparo a decisão recorrida, em que pese o contribuinte alegar que os ferramentais, que inicialmente são consumidos gradativamente em sua atividade, são faturados posteriormente a seus clientes em razão de uma praxe de mercado, tal fato não altera a situação de que a autuada é consumidora final de referidos produtos. A posterior venda dos ferramentais, diga-se atividade distinta da finalidade da empresa, aos clientes não justifica créditos de ressarcimento de ICMS-ST e também não garante possibilidade de creditamento enquanto produtos intermediários. Abro aspas, eventual venda posterior não, eu estou citando aqui a decisão recorrida, né? Eventual venda posterior não desfaz a finalidade da aquisição, qual seja a utilização no processo produtivo enquanto durarem, não se consumindo de imediato, nesse sentido a decisão normativa CAT.
Passando aqui ao item 13 do meu voto. Não convence o argumento de que o creditamento realizado seria aquele próprio da não cumulatividade do ICMS, crédito devido pela aquisição tributada dos ferramentais que contariam com posterior saída também tributada, uma vez que restou configurado nos autos que os ferramentais são materiais de uso e consumo, ponto cuja reanálise não foi determinada pela Câmara Superior, que a recorrente é a consumidora final de tais produtos e que esse tipo de venda que ela alega fazer refoge as atividades econômicas da empresa. Então, diante de todo o exposto, tendo em vista o quanto determinado pela Câmara Superior em relação ao item 2, voto por conhecer e negar provimento ao recurso ordinário, mantendo a exigência fiscal. E aí, essa decisão deve complementar a decisão anterior para permitir que o mérito seja analisado pela Câmara Superior no recurso especial. Então, o resultado, considerando as duas decisões, é negado provimento ao recurso ordinário, mantidos na íntegra os itens 1 e 2 do auto de infração 4142-7658. E é desse modo como eu voto, senhora presidente. Obrigada, doutor Henrique. Eu passo aos debates. Doutora Maria Selma, eu estou com um problema. Pois não, Estou em contato aqui com o NSI. Eu não sei se está oscilando a VPN, mas eu caí e não estou no voto. Estou tentando resolver para voltar. Tá, eu aguardo. Pode ficar tranquilo, doutor Silvestre. Pode fazer com calma aí. Podemos dar um intervalo de 15 minutos, doutor Silvestre? Pode ser. Eu não sei o que está acontecendo, mas Tá, não, pode ficar tranquilo. problema de internet não é. Eu acho que é problema com a VPN, porque senão nem o Teams estaria, né? Essa semana a gente teve uma porção de problema de VPN. Jailson, por favor, você põe a tela do intervalo, por favor. 15 minutos. Pois não, pois não. Obrigada.
Ô, Jailson, ó, Pois não, doutor Marcos. não, é só para avisar aí que o NSI aqui já. Eu consegui voltar a página aqui. Ah, Só maravilha. esperar o tempo, né? Perfeito, isso mesmo. Tá, obrigado. Viu? Nada. Não, Jailson, vamos reiniciar então? Doutor Silvestre, conseguiu?
Sim, deu certo. Era problema de VPN mesmo. Ok. Então vamos ao debate. Quem gostaria de se manifestar? Doutora Luciana, doutor Flávio, doutor Silvestre. Estamos aí no debate. Está me ouvindo? Sim, acho que é o doutor Flávio, né? Não sei. Mas Certo. apesar de eu não ter acompanhado nesse momento aí, eu fui acompanhando, ó, só ouvindo, Sim. e agora deu tempo de dar uma olhada no relato. Parabenizo de novo novamente o doutor Henrique pelo voto e vou acompanhá-lo. Obrigada, doutor Silvestre. Guardar o doutor Flávio. Ailson, você tem contato com o doutor Flávio? Tenho sim, vou falar com ele, só um minuto. Por favor, né? Desculpa, pessoal. Imagina. Estamos no debate, doutor Flávio. Gostaria de se Voltou a manifestar. sessão, não estou ouvindo. Estamos no debate. Gostaria de. Olá, Estamos no debate. desculpa, Gostaria- pessoal. Estava Estamos aqui no com onde? debate. Sim. Gostaria de se manifestar sobre o voto do doutor Henrique, Não, eu concordo com o doutor Henrique. doutora Luciana. Presidente, eu acho que a doutora Luciana não ouviu o que a senhora disse. Desculpa, eu estou ouvindo a doutora Maria Anselma muito baixo, então eu estou, às vezes, me escapa, eu percebo mais, Não, mas eu não tenho nada a acrescentar não. Obrigada, doutora Maria Anselma. Tá bom, então vamos encerrar os debates. Passar a votação. Votação não, a verificação de quórum. Sendo votação.
Então, por unanimidade de votos, o recurso ordinário da Iochpe Maxson S.A. foi conhecido integralmente com julgamento do mérito e não provido. Encerramos a votação. É vencedor por unanimidade o voto do doutor Henrique. Bem, com isso, então, nós encerramos a sessão, né? Encerrar julgamento. Todos encerrados? Bem, então, encerramos, então, a sessão de julgamento aqui do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 5/12/2025, às 9h59. Eu agradeço a presença de todos. E, Jailson, por favor, pode encerrar a sessão.